Olá, boa tarde, finalzinho de tarde. Primeiro, aos que estão aqui com a gente hoje, muito obrigada por terem nos prestigiado ontem na nossa palestra sobre planejamento patrimonial, né? Então, hoje o chat foi tão rico, as questões que nos foram apresentadas foram tão boas que resolvemos fazer esse tirar dúvidas. Quando eu digo fazemos, eu e a doutora Daniela somos sócias, cada uma fez a sua palestra. Aqui pode ter gente que se inscreveu na minha, pode ter gente que se inscreveu na da Daniela. Então, eu vou me apresentar e a doutora Daniela também vai se apresentar, para daí, então, a gente iniciar a nossa tirar dúvidas, tá? Eu sou Deise Engelbrandt, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial sucessório e tenho meu escritório físico aqui na cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana, né? Atuo nas áreas do direito de família, das sucessões e, por via de consequência, também com planejamento patrimonial sucessório. Vou passar a palavra para a Daniela, não queremos hoje tomar muito tempo com isso, para logo começar a fazer a responder às questões de vocês. Então, Dani. Olá, doutora Deise, olá a todos. Ontem foi uma noite maravilhosa, nós tivemos muitas pessoas conosco, muitas dúvidas, o que ensejou aí essa live Tira Dúvidas, né, Deise? Porque foram muitas perguntas, as pessoas ainda continuam nos chamando no privado. Então, meu nome é Daniela, eu sou especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família também. O meu escritório físico também fica na cidade de Gravataí, então eu e a Deise dividimos aí o trabalho entre lá e cá. Né, Deise, eu acho que a gente também não quer se estender demais hoje, e por isso a gente vai começar. As pessoas que estão aqui assistindo, nós já temos 12, Deise, conosco. Que bom. Que bom, sim. E já aumentou para 13. Então, vocês podem colocar as perguntas no chat, muito embora a gente tenha outras tantas aqui conosco, e a gente vai ficar fazendo um revezamento para que todo mundo saia atendido, né, Deise? Isso. Quer começar, Daniela? Vai daí. Para aí, então, que eu vou ter que abrir aqui o meu chat para a gente Oi, começar. Elda. Desde recebi aqui uma observação lá no meu chat de um Moisés Santos, que comentou que o seguro de vida é também uma estratégia para a sucessão. Ontem, na oportunidade, eu comentei sobre algumas ferramentas de sucessão. Então, entre elas o seguro de vida, a doação, o testamento e, especialmente, a holding familiar pelo aspecto da economia tributária, da economia, do evitar o litígio entre os filhos. E sim, o que eu posso afirmar, sim, seguro de vida é uma opção, a depender da avaliação que a gente faz da família, da condição do patrimônio. Então, é uma das ferramentas, não a principal, não a melhor, eu apresentei as desvantagens, mas é uma das. Uma pequena observação, Deise, que é importante falar, né? Sim. Se quiser partir para outra. Vamos lá. Então, as questões ficaram nas ferramentas mesmo, começam assim, né? Então, a Mônica me pergunta, a doação em vida é uma solução? Eu não abordei essa... Está me dando eco aqui, eu vou sair fora do meu... Eu abordei esse tema na... Continua aqui, só um pouquinho, gente, porque senão vai dar bobagem. Eu abordei esse tema na pré-palestra, né? Então, eu falei sobre essas ferramentas antes e ontem, me dediquei mais à holding. A doação com reserva de usufruto é uma ferramenta, ela pode ser a única indicada, pode, né? Porque vai a depender também de patrimônio, da condição da pessoa que está fazendo isso, às vezes ela não tem mais tanto tempo para esperar implementar o sistema, então a gente ainda indica a doação, porque ela ainda pode ser melhor do que o inventário. A tributação sobre a doação, ela varia aqui no Rio Grande do Sul de 3% a 4%, então
enquanto que o inventário pode chegar até 6. A depender do valor do bem, isso pode ainda ser uma vantagem ou não, né? Mas a desvantagem que a gente sempre alerta é que quando é feita a doação, se perde a situação de controle do patrimônio, se perde a possibilidade de se arrepender do ato, enquanto que lá na holding, como a gente explicou ontem, essa é uma está intrínseco no sistema, então eu vou doar cotas para os meus filhos, mas eu posso me arrepender, eu posso chamar elas de volta, né? Então a gente indica a doação, sim, mas para situações mais específicas em que a holding não seria a primeira opção, tá? Não sei se me fiz entender. Acho que está perfeito, Daisy. Eu tenho uma pergunta aqui do senhor Amauri. Doutora, sou produtor rural e se eu mudar para a empresa Cofre, como vou fazer para me aposentar quando completar 60 anos? Seu Amauri, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A constituição da holding, a constituição da empresa não vai retirar o seu direito de aposentadoria pelo talão, né, do produtor rural. Então, são situações distintas. Essa empresa Cofre, ela vai precisar fazer sim, o senhor será sócio, não quer dizer que o senhor vai deixar de ter o seu talão de produtor. Então, é importante que fique bem claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Resumidamente, é possível constituir o sistema que vai trazer economia sim. Existe, por óbvio, quando a questão é do produtor rural, são específicos algumas regras, alguns benefícios mais em pessoa física, outra em jurídica, é necessário uma análise de toda essa situação. Por isso, Daisy, a sessão de viabilidade que a gente fala lá na palestra é exatamente para, por exemplo, para esse caso, que é nesse momento que a gente vai ter o conhecimento se a família tem atividade rural, se tem a atividade econômica rural, para avaliar e quando dos cálculos se fazer, quando se projetar esses cálculos, poder então inserir esses benefícios, né, do produtor rural, pessoa física. Mas em relação a essa pergunta, vai se aposentar com 60 anos, vai estar lá no talão de produtor, muito tranquilo, é possível constituir. Então tá. Vamos então para uma pergunta do chat aqui, né? A Elenir pergunta se a doação pode ser feita exclusivamente para um dos filhos. Elenir, é importante, antes de eu te responder essa pergunta, que tu entendas que tu pode dispor do teu patrimônio com relação aos teus filhos, tá? Que são teus herdeiros necessários, em 50%, como tu quiser. Então, vamos dizer que tu tenha 2 filhos. Tu não pode dar o teu único imóvel, doar o teu único imóvel só para um filho. Tu poderia dizer 50% desse imóvel para esse meu filho, por algum motivo que te faz querer destinar esse imóvel só para ele, eu vou dar 50% para ele. Os outros 50% tens que dividir entre teus 2 filhos. Tá? Então, isso é para qualquer extinção de patrimônio. Estou aqui, resumidamente, e bem simplificando, né? Falando de um bem, 2 filhos. Tá? Então, tu sempre vai poder destinar 50%, havendo herdeiros necessários, que são filhos ou pais, tu pode destinar 50% desse patrimônio, não mais do que isso. Tá? Eu não sei, Lenito, conseguiu me entender? Me responde ali no chat, que daí eu consigo saber se eu atingi o objetivo ou se tu ficou alguma dúvida com relação a isso. A gente não quer que vocês saiam daqui com as dúvidas que nos trouxeram, tá? Outras até podem vir, mas não essa, tá? Desde eu tenho uma pergunta, na verdade até ele me perguntou, mas se eu e os filhos que ajudaram a construir o patrimônio, por que precisa pagar imposto de transmissão? Não diz o nome, só diz o telefone G20 Moto. Bom, essa pergunta não é que Deus quis assim, mas a lei dos homens quis. Então, assim, infelizmente, é o que a lei impõe.
não importa quem construiu ou quem se esforçou mais para tanto, porque a gente também reconhece isso, às vezes um filho se esforça mais do que o outro na construção do patrimônio, na construção, né, desse efetivo, mas a lei determina que todos têm direito e cada um tem o seu percentual, e a Deise acabou de falar em relação a isso. Então, o que eu posso dizer é que temos que obedecer. A lei manda, não adianta, tem até eu emendando outra aqui, se nunca fizer o inventário, lá na frente vai ter problema, né? Alguém vai fazer, né? Alguém vai ter que fazer, porque as coisas começam a trancar. Os filhos já não começam a vender, o dinheiro não consegue sacar do banco, o INSS tranca, e assim por diante. Chega um momento que as coisas começam a ficar tão cercadas que não ter feito inventário é só mais prejuízo para os filhos, para a família. Eu vou responder outra aqui do chat, tá? Eu vou indo por aqui porque o chat tá rico de novo, né? Sim. A Eli pergunta: sou casada e meu esposo tem uma filha de outra relação, temos um filho, eu quero comprar uma casa com o meu dinheiro e deixa para o meu filho. E na minha falta, a filha dele tem direito? Bom, então aqui nós temos que, primeira coisa, a coisa do meu dinheiro. Da onde vem o meu dinheiro, né? Então, esse dinheiro é um dinheiro que tem uma origem antes de ter iniciado essa relação, sim, ele é o teu dinheiro e é o que a gente chama de bens de patrimônio particular, tá? Aí eu preciso também saber como é que é a relação de vocês. Eu estou imaginando que vocês não tenham feito nenhum pacto e que essa relação é pelo regime da comunhão parcial de bens. Já vou explicar até assim, ó, adiantando. Se vocês se uniram e não casaram, tem uma união estável, e nem que não tenham feito um documento, e mais ainda se não fizeram, então é o regime da comunhão parcial de bens. Nessa situação, o teu patrimônio, ele é particular, se ele veio antes disso, tá? E tu pode, sim, já destinar para o teu filho. Tem várias ferramentas para fazer isso. Agora, se vocês fossem pensar em holding, tá? Dentro da holding, cada um coloca o seu patrimônio e já destina o que é patrimônio particular, soma-se as cotas e deixa para o filho, ou até mesmo não se indica muitas vezes misturar famílias, né? Então, abriria uma holding especificamente para o teu filho com esse valor e a outra situação onde entra o patrimônio comum de vocês, tá? Isso também é uma situação que se analisa bastante nessa sessão de viabilidade, se estuda muito a composição familiar, se estuda muito essa situação de filhos de outros relacionamentos, né, os filhos comuns e os filhos que são particulares, como isso vai acontecer dentro desse sistema, porque é importante que vocês saibam que o direito da sucessão ele tem que ser respeitado. Então, os direitos dos filhos não podem ser lesados. O teu marido não poderia lesar a filha dele. Não, eu não estou nem dizendo que era essa a tua vontade, mas assim, já estendendo aqui o nosso exemplo. Não pode. Tá? Então, a gente tem que preservar os direitos de cada um, como se estivesse fazendo inventário. Só que nós estamos fazendo isso através de um outro sistema, projetando uma partilha do patrimônio, mas através de uma empresa, mas não lesando direitos, tá? Então, tu pode sim e deve proteger o teu filho, porque afinal é o teu esforço, segue ali, mas já deixa resolvido. Se tu não for partir para o sistema de holding, se isso não for do teu interesse, use de outras ferramentas, mas deixa já resolvido, para que no futuro ele não tenha que defender uma coisa que já por direito seria dele. Então, começa a fazer o planejamento, seja por que ferramenta for. É sempre bom ter um especialista perto para te orientar com relação a isso. Deise, tenho aqui o Mário. O Mário perguntou como ele pode ter acesso ao inventário da minha família. Já foi feito há anos,
pai e mãe falecidos, foi perdido o formal de partilha e perdido o contato e nome de advogado. Mário, é importante que, para ter acesso a esse inventário, tu não conseguirás sem constituir um advogado, não precisa necessariamente ser aquele que fez. Tu pode, nesse momento, constituir qualquer advogado da tua confiança, fornecer uma procuração que ele vai pedir o desarquivamento deste processo. Pode ser que demore um pouquinho, porque já esteja no arquivo central, mas isso aí o advogado vai saber conduzir. Ele vai pedir o desarquivamento e vai ter acesso a toda a documentação, vai poder tirar cópia e entregar o formal para vocês. Mas sem advogado, tu não conseguirás fazer esse procedimento, tá? Então, eu acho que eu vou agora daqui. Pode né? ser. Depois... Volta para o chat. Depois você volta para o chat, né? Eu e meu marido, essa aqui é Free Fire, então não tem, é uma designação e não é um nome, mas a pessoa, se estiver aqui, vai poder se identificar. Eu e meu marido compramos 2 apartamentos recentemente. Eu queria saber se podemos passar direto para nossas 2 filhas que são casadas e têm filhos. Bom, isso poderia comprar e adquirir direto no nome delas. É aquilo que a gente não indica, né? Porque perde o controle. Então, vocês estão comprando, vocês estão dando, mas vão perder o controle do patrimônio. Se um dia quiserem vender, né, vão sempre ficar à mercê do poder de decisão que será delas e também dos seus parceiros, né? Então, não se indica isso, porque se perde a liberdade de dispor do bem. Agora, cada família tem o seu funcionamento, tem o seu modo de pensar, então a gente orienta, mas a gente não veta, né? Então, isso é uma decisão que é do casal e é muito na confiança, porque pode que um dia vocês precisem desse patrimônio, né? Dispor até para definir que uma permuta para dobrar o valor, para valorizar, e aí vocês já não são mais donos, né? Então, ainda é pior do que a doação, porque na doação vocês ficariam com a reserva do usufruto e dessa forma nem isso, né? Mas vai que daqui a pouquinho tem todo um patrimônio constituído e seriam esses dois apartamentos justamente o apartamento de uma filha e da outra filha. Vocês estão antecipando a legítima, já estão resolvendo isso, por que não? Né? Mas, de novo, a gente bate sempre na mesma tecla, que é fazer a coisa mais estreita, né? Como uma análise global e não descontextualizada. Porque se a gente agora dizer assim, não, vai lá e faz, pode ser que seja a pior indicação. E pode ser que isso, sim, para você se aplica. Então, amplamente falando, né, com um espectro maior, eu não indicaria. Pode ser que sim, mas eu não indicaria sem saber mais sobre isso. A Odete pergunta se diz que tem uma área rural da mãe dela, eles querem vender, mas como podemos fazer para vender? Tem que fazer um inventário ou tem outro meio que não seja um inventário? Se a tua mãe, Odete, é falecida, não há outro meio de fazer essa venda. Tem que ser feito por meio do inventário. Ontem eu disse várias vezes, eu disse inclusive mais de uma vez, ressaltando isso. O sistema de holding, o sistema de planner, de holding especialmente, é necessário que os donos do patrimônio estejam vivos. Se não, é o caso do inventário mesmo, tá, Odete? Tá. A Claíra que pergunta, vai sempre mais ou menos na mesma área, a gente vê que é uma preocupação recorrente, né? Temos apenas uma filha, sendo herdeira natural, além do inventário, holding, há outra forma de passar o patrimônio por declaração ou doação, qual o mais viável? Bom, a gente está de novo, e eu vou aproveitar porque eu tenho várias questões aqui que são mais ou menos
dessa forma: um único herdeiro, doação, inventário, holding, né? Se não fizer nada, é inventário. O inventário, mesmo sendo uma única filha ou um único filho, um único herdeiro, tem que passar pelo inventário, tá? Já teve questões aqui, inclusive, eu tenho uma procuração da minha mãe que é falecida. Procuração de pessoas falecidas, elas perdem a validade. Elas são válidas para a prática de atos enquanto em representação a pessoa que ainda está viva, tá? Então, é o inventário. Não pensem que assim, eu tenho uma procuração, vou lá, passo o meu nome. Não. Se não fez isso enquanto estava vivo, depois de morto, não faz mais, tá? A holding pode ser indicada, e aí tem que ser avaliado se é essa a ferramenta que se vai indicar, nesse caso, né? E as outras ferramentas são a doação, que vem daquilo que a gente acabou de explicar. Perde o controle, pode fazer com reserva de usufruto, tu vai usar do bem, tu pode alugar o bem, mas a decisão tu já não pode mais vender sem que tua filha esteja ali e avalize isso. E também, com isso, a assinatura do marido vai precisar estar no documento. Então, tu vai ficar refém. De novo, te falo, vai depender da relação entre vocês, então tem que ser avaliado num contexto mais amplo para a gente poder te dizer, sim, é a holding a tua melhor alternativa e tu É isso aí, né, Daisy, Clair, que nesse momento da sessão é que a gente consegue, então, absorver todas as informações para, no segundo momento, te apresentar números, que é o que as pessoas mais desejam, né, Daisy? É entender o que esse planejamento representa números. E nós somos capazes, após fazer essa primeira sessão, de viabilidade para que a gente consiga colocar no papel os valores, né? Para avaliar exatamente se é viável uma forma, viável outra forma. Então, por isso é importante essa sessão de viabilidade para o segundo passo, que é o desenho efetivo do cálculo, né? Olha ali, ó, a Odete ali, foi a tua pergunta, ela disse só o pai é falecido, mas se não foi feito o inventário do teu pai, precisa ser feito o inventário, tá, Odete, antes de qualquer coisa. Enquanto a tua mãe for viva, não tem problema, ela transmite esse patrimônio da forma como vocês entenderem melhor. Divide primeiro o patrimônio do teu pai, faz o inventário se ainda não foi feito, e depois façam o planejamento. Se é através da doação, se é através de alienação, se é através da holding, né? Aí vocês conversem com o especialista que ele vai orientar qual é a situação que melhor se encaixa para vocês, tá? Tem a Elenir que diz: sou casada com separação de bens, posso fazer só do meu imóvel para meus filhos a doação? Vamos responder já a primeira. Sim, pode, né? Daisy, vamos fazer a primeira. Tenho 2 filhos, um autista, nenhum teria condições de pagar inventário. Essas preocupações, né, que nos afligem enquanto mãe, enquanto pai, e é isso que o planejamento nos traz, a possibilidade de prever essas situações para deixá-los seguros, deixá-los tranquilos, bem cuidados, né? Que é o que mais a gente deseja, que na nossa falta eles fiquem seguros. Então, é possível fazer o sistema de holding, é possível usar, sim, as ferramentas de planejamento. Para isso, por óbvio, a gente precisa também ter conhecimento do valor do patrimônio, valor, a dimensão, né, do patrimônio, tá? Por isso é sempre importante essa análise pelo profissional. Aqui, a Osete pergunta: meus sogros já faleceram e tem um imóvel só, 5 filhos, um falecido com a filha. Ninguém tem condições de abrir o inventário, tem como todos abrir mão em favor de um filho para ele poder vender? Bom, na verdade, assim, se a tua pergunta final, eu vou passar para um só, abro mão dos direitos hereditários e ele vai poder vender sem passar pelo inventário, isso não existe, tá? Alguém vai ter que fazer o inventário.
O que pode fazer, tem duas formas dos demais abrirem mão. Ou por uma cessão de direitos hereditários, ou por uma renúncia aos direitos hereditários. Então, assim, como é que isso se distingue? A cessão, eu cedo os meus direitos em favor de alguém. Então, seria esse que já está eleito. Quando eu renuncio à minha herança, eu renuncio em favor dos herdeiros, do espólio. Então, enquanto tiver alguém ali, são todos que têm esse direito para si, somado ao que já tinha. Então, pensem o que querem fazer. Ó, um irmão lá que tem a condição de fazer o inventário, né? Eu cedo isso, essa sessão pode ser sem ônus nenhum, né? Eu cedo, vai lá no cartório, faz a sessão, faz a orientação com o advogado da confiança, da tua confiança, para fazer tudo certinho, não arrumar mais um problema, faz o documento certo, cede ou renuncia, e essa pessoa que se beneficia dos direitos dos demais, ela vai, para ela poder dispor, ela vai ter que fazer o inventário, tá? Tem uma pergunta da Rejane Ozelami. Doutora Daniela, é possível colocar em testamento porcentagem dos bens e direitos para neto menor de idade? Sim, é possível. Lembrando que não é porque é testamento, mas qualquer meio de sucessão, né, de planejamento, deve ser respeitado as legítimas dos filhos, né? E é possível, sim, naqueles 50% que tu tens para dispor, colocar essa doação para os filhos, ainda que menores, certo? Então, é possível. O Silvio Martini ali, Silvio pergunta, a minha dúvida maior, ou pergunta qual o custo de integralizar um imóvel dentro de uma holding, em percentuais que vão para o governo. Bom, Silvio, é uma pergunta que todos fazem, e é uma pergunta que tu vai me dizer assim, mas tu quer me enrolar, porque tu vai dizer, não sei. Na verdade, até percentuais é complicado te dizer. O que eu posso te dizer em linhas gerais? Nós temos dois tributos. Nós temos o ITBI e nós temos o ITCMD. O ITBI é aquele imposto que ele incide na integralização. Nós temos a nossa Constituição, ela dá a imunidade quando se faz essa integralização para dentro da empresa, tá? Aí nós vamos abrir um pouquinho mais o leque e vai ter situações que essa imunidade vai prosperar e outras que não. E se tu tiver esse bem, essa empresa que tu constituir, se tiver bens que vão para locação, que tenha a natureza de negócios imobiliários, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui, porque daí isso entra numa outra situação que é muito mais complexa. O que eu tenho para te dizer, Silvio, é que quando isso vem para nós, quando a família, vamos dizer que tu viesse para mim, Deise, a minha, lá na sessão, é uma situação que vai ser particularizada. Eu vou conhecer o teu patrimônio, eu posso te dizer, tem outra forma de a gente fazer. A gente pode construir um sistema que te permite isentar aqui ou isentar ali a tributação, tá? Também com relação ao ITCMD, que é lá na situação da doação. Ele aqui no Rio Grande do Sul é de 3% a 4%, mas tudo vai depender como nós vamos fazer para essa variação de cotas. Então, eu não consigo te dizer, ó, a tua holding vai custar 10 mil, 50 mil, 3%, 4%, até porque a diferença vai variar dos 3 e 4, dependendo do valor do teu patrimônio, vai depender qual o sistema que a gente vai montar. Então, para mim te dar isso, nem na sessão de viabilidade eu vou conseguir te dar. Se tu vier para a sessão de viabilidade, eu vou te conhecer, eu vou resolver tuas questões, eu vou entender a tua situação patrimonial e familiar, aí eu vou me reservar um tempo e eu vou te dar
o teu planejamento com tudo isso esmiuçado. Se tu fizer por esse caminho, vai ser assim, o custo é esse, se eu fizer por esse caminho, é esse, e tu vai dizer, para mim, nenhum dos 2 ou 3 sistemas que eu vou te indicar vai ser ruim, não vai ser benéfico para ti, mas tu vai dizer, eu escolho, eu opto por esse, tá, Silvia? Então, assim, ó, eu não consigo, realmente, eu seria leviana se eu tivesse te dizendo com exatidão o quanto vai custar uma holding, tá? É diferente de um, é diferente para outro. Deise, eu tenho uma pergunta do Naruto Gamer, do senhor Naruto. Ele disse se ele quer vender o patrimônio e dividir entre os filhos, porque não quer morar mais nele. Exemplo, uma chácara. É possível vender em vida e distribuir o dinheiro? Possível é. No entanto, muito cuidado, porque a Receita Federal está de olho, as secretarias estão de olho, então existe consequências contábeis em relação a isso, correto? Poder pode, né? Mas é importante ser alertado que tem consequência em relação a essas questões, né? Por isso o planejamento é importante, porque ele evita qualquer problema em relação à multa, à correção, porque é sim um planejamento feito em cima da norma, da lei e tudo previsto, né? Na lei especialmente. A Ziza Vargas pergunta sobre a sessão de viabilidade, qual o valor desse serviço? É verdade, ontem a gente acabou não falando no valor, né? Falamos na sessão, falamos no desconto, falamos no bônus, né? Isso. O bônus que, aliás, terminou ontem à meia-noite. E muitos aproveitaram, né, Deise? Muitos aproveitaram. Mas, na verdade, assim, é uma diferença, claro, é sempre um bônus, a gente gosta de presente, né? Mas, na verdade, não ter se aproveitado do bônus não quer dizer que perdeu uma grande oportunidade. Ao contrário. Ao contrário. Antes de tudo, Zizé, o que a gente precisa explicar talvez até melhor, né? A gente vem falando aqui, vem respondendo e vai dando a entender que também a sessão é importante, ela realmente isso não é para te vender serviço, é porque se tu tem interesse por esse sistema, tu vai passar em algum momento por essa sessão. Mas, quando se vai fazer o planejamento ele se divide em etapas. A sessão, a planificação, que a gente chama de te oferecer um croquis, onde vai te dizer custo, vai te dizer como seria realizado esse sistema, e a execução, tá? E isso tudo lá no final tem um valor, o valor X. A minha holding vai custar tanto. A pergunta que o Silvio queria que eu respondesse, tá? Quando eu vou falar na sessão de viabilidade, esse é o nosso primeiro serviço. Tu vai sentar comigo, vai sentar com a Daniela, vai sentar com nós duas e a gente vai te conhecer, vai conhecer toda a tua estrutura familiar, toda a tua estrutura patrimonial, todos os anseios da tua família, todas as dores, todas as questões, tá? Este valor já compõe o teu plano, tá? Então, hoje, esse serviço no meu escritório, no escritório da doutora Daniela, ele custa R$ 1.400. É a tua primeira, seria assim, a entrada do serviço, né? O meu primeiro passo para a holding. Aí, doutora, mas daí tu não vai, eu nem vou fazer a holding. Se tu não fizer nada comigo, nós vamos te devolver o dinheiro, tá? Agora, pode ser que tu não vai fazer a holding e vai fazer a doação. Pode ser que tu não vai fazer a holding e vai começar a resolver teu inventário. Pode ser que tu não vai fazer a holding, mas vai fazer alguma coisa que te dê o primeiro passo para o teu sistema. Então, tu já teve algum serviço. Fora isso, a nossa oferta foi: nós abrimos um espaço na agenda, nós gostamos de trabalhar com isso, nós gostamos que as pessoas vejam e percebam as vantagens, e para as pessoas que veem, se identificam e percebem as vantagens, nós, quando fizemos palestras, a gente dá esse incentivo. Então, quem não aproveitou o bônus de ontem, hoje pagaria R$ 700.
Então, pagando os R$ 700, realizando a holding até o final, lá no final, tu não vai ter descontado os R$ 700, tu vai ter descontado R$ 1.400, senão eu não estaria te dando um desconto. Então, o desconto não é para te chegar para mim e pagar 700, o desconto é para ti já ter 1.400 abatido do preço da tua holding, tá? Então, considerando que eu não estou aqui vendendo sessão, eu estou vendendo o teu primeiro passo, tu vais pagar lá, se tu fizer até terça-feira, tu vais pagar R$ 700 e vai ter no trabalho da holding, no nosso serviço de holding, deduzidos R$ 1.400. Eu não sei se eu fui clara, não sei se... Porque muita gente até vem perguntando isso no chat, no WhatsApp, é uma dúvida e ela é recorrente, né? E a gente, então, quer deixar esclarecido, foi bem bom que tu perguntasse diretamente para a gente poder responder para todos. Desde aqui embaixo do vídeo tem ali o link, que aí então remete para a página do escritório, uma página segura, que é possível fazer o parcelamento em cartão e assim por diante. Né? Essa página é do escritório, então é muito segura. O Mário agradeceu a resposta anterior, só tem mais uma pergunta. Ações da extinta CRT no inventário pode ser dividido entre 3 herdeiros ou tem que ficar para um único herdeiro? Na verdade, todos os direitos, as ações, eles são divididos entre todos, né? Entre todos os herdeiros, todos os envolvidos. Então, tem que ver o que foi feito nesse inventário anterior, mas sim, pode ser para os 3 herdeiros. Deixa aqui mais uma pergunta aqui que eu encontrei, que é que não tem a ver exatamente com a holding, mas a dúvida que ficou, eu ontem, no meio da palestra, remeti, até quando falei de doação de outras ferramentas, à pré-palestra. E daí muita gente disse, como é que eu faço isso? Eu não vi. Se não estava no grupo de WhatsApp, realmente pode não ter visto, porque no grupo a gente colocou. Se não estava nos acompanhando no Instagram, não viu, porque lá também a gente colocou, né? Mas a gente fez uma pré-palestra justamente para não ficar muito cansativa essa nossa conversa que foi ontem, né? E sim, se quiserem assistir, ou vão ali a Daniela fez a dela, eu fiz a minha. Basicamente, cada uma do seu jeito de falar, né? Vai dando ênfase para uma coisa mais ou outra, mas nós duas fizemos essa pré-palestra. Então, se vocês forem lá no nosso canal de YouTube, que vocês podem, aliás, até curtir aqui e já se inscrever no canal, porque daí vocês recebem isso também, podem ali, se inscrevam no canal e já vão procurar pré-palestra. Então, tá a minha, tá a da Daniela, e vocês podem, então, aqueles que estão aqui perguntaram, porventura tenham perguntado no meu chat ontem, é só acessar ali que vai estar a pré-palestra, e talvez a Maitê está por aqui, a nossa assessora pode colocar o link da pré-palestra de nós duas aí para vocês poderem acessar também. Márcia, quais os custos de criação e manutenção de uma holding? A Daisy já comentou um pouco anteriormente em relação da impossibilidade da gente dizer agora quanto custaria uma holding, né? Especialmente a tua, a da Adriana, da Ziza, enfim, seja qual for. Porque não há nenhuma holding igual, não há nenhum planejamento igual, porque as famílias são diferentes, os patrimônios são diferentes. Então, te dizer o quanto vai custar, é necessário sim a gente marcar a sessão para passar para o segundo passo e aí construir. Quando, neste momento, nós vamos te detalhar, aí sim a gente consegue, porque nós vamos ter a informação do patrimônio. E aí é fundamental para que a gente possa calcular, não tem jeito, a gente não consegue imaginar valores e nem patrimônio, né? Então, a gente só consegue dar esse valor de criação, e inclusive de manutenção. Manutenção, eu posso adiantar, Márcia, que nós temos... o custo é muito reduzido, tá? Isso nós garantimos, e nós conseguimos ver que ele se compensa ao longo dos anos.
nós fazemos aí uma projeção do tempo de vida, certo? A gente percebe que eles se pagam ao longo da vida, com a manutenção. Nós temos parceiros que realizam esse trabalho, ou o próprio contador da família, o contador de confiança, também pode fazer esse sistema, esse trabalho de contador no sistema, mas a gente tem parceiros que trabalham conosco, tá? Então, te dizer exatamente, vai custar X é impossível, porque a gente precisa calcular em cima do patrimônio, em cima da realidade familiar. Vamos lá? A Simone perguntou ontem: o pai pode doar seus bens para os filhos mesmo tendo uma companheira? Bom, na verdade, a parte do patrimônio que foi adquirida enquanto a convivência com a companheira, ele tem que preservar o direito da companheira, né? Porque ela participa, sim, da construção desse patrimônio. Claro que aí a gente tem que saber assim, qual é a idade do pai, porque daí, conforme, se ele tiver mais de 70 anos, o regime que se aplica já é o da separação total de bens, ou se eles fizeram um pacto. Então, isso tudo também tem que ser avaliado caso a caso, tá? Então, falando assim, ó, superficialmente, falando genericamente, tá? Cuidado com o direito da companheira, tá? Então, pode ser que ela tenha direito, sim, tá? Mas ele pode fazer a doação, ele pode constituir a holding e distribuir em cotas. Isso tudo pode ser feito. A análise se impõe nesse caso, tá? Para que não tenham ilegalidades e que depois não tenham nulidades que vão ser arguídas por ela, tá? Mas, a princípio, pode se doar para os filhos, preservado o direito da companheira se ele é existente. E se não, pode doar direto, não tem problema nenhum. A Helenir está perguntando se constituído uma holding altera algum percentual nos impostos. Helenir, isso nós falamos muito ontem, porque é esse o principal, um dos principais objetivos da criação do sistema de holding, do planejamento, é reduzir os impostos. Isso não há problema nenhum, não é ilegal. Nós fazemos tudo de forma legal, de forma contratual, prevista em lei. Sim, quando há doação, a integralização dos imóveis, ato posterior à doação desses imóveis aos filhos, a alíquota, ela é menor. E isso tem um impacto quando do cálculo do tributo. Então, você está respondendo a tua pergunta, sim, há sim alteração no percentual dos impostos, há essa adequação, esse resultado tributário, né, que a gente tanto espera. Por isso, ele é vantajoso frente aos outros meios de sucessão, doação, testamento, que também nós falamos. Semana passada, até complementando a resposta da Daniela, eu fiz um vídeo, tá aí pelo YouTube, sobre justamente os benefícios da holding e por que se fazer uma holding, né? Então, quando tu vai constituir a holding, daqui a pouco tu vai lá e diz assim, eu quero deixar organizada a minha sucessão. Muito bom, ótimo, é um bom motivo para se fazer uma holding. Eu quero fazer a minha holding porque eu quero ter vantagens fiscais. Esse também é um ótimo motivo para se fazer uma holding, né? Porque imagina que tu tens aluguéis e esse aluguel, quanto tributado na física, é 27,5%. Dentro de uma empresa, ele cai na faixa, vamos arredondando aí, 15%, 14%. Olha que vantagem. No tempo, tu tira o custo até da manutenção da holding, se pagou, né? Aí tu vai me dizer assim, eu quero proteger meu patrimônio. Eu sou um profissional liberal, eu sou uma médica, eu tenho uma clínica, eu faço cirurgias, eu quero proteger meu patrimônio por responsabilidade civil. Se tu não já for um devedor, se tu já não tiver com o problema, protege. Então,
teu patrimônio fica preservado. O teu negócio é uma coisa, o teu patrimônio particular, que mesmo estando dentro de uma empresa, é outra coisa. Então, por qualquer das circunstâncias, quando tu optar pelo planejamento, por um motivo, os 3 outros já podem te acompanhar. Não é que podem, eles te acompanham, né? Porque está intrínseco no sistema. Então, quando tu optar por fazer a holding, tu está tendo benefício fiscal, tu está tendo proteção patrimonial e tu está tendo benefício sucessório. Então, a holding hoje, falando-se em planejamento patrimonial, é super indicada. Pelo menos a que pensem sobre isso, para ver se ela cabe dentro da tua situação. Mas a pensar muito, porque ela é muito, muito, muito benéfica. Jorge, quero doar um imóvel para meus filhos. Eles estão de acordo. Estão em meu nome, não sai mais barato que o inventário e holding? Jorge, depende. A gente precisa fazer conta. Aí é conta de matemática, avaliação dos impostos da doação, eles são um valor de mercado, a Secretaria da Fazenda faz essa avaliação, então te garantir neste momento, assim, nu e crua, te dizer, sim, é mais vantajoso, seria imprudente. É necessário fazer conta, botar na calculadora, né, Daisy? Não sei se tu... E fora o que a gente vem falando, né, Jorge? Para ti, perde o controle do patrimônio, tu vai ficar refém deles. Então, assim, por que tu estás doando? Né? Daqui a pouco, estou doando para que eles não passem pelo inventário. Sim, mas se lá no futuro tu garante que esse bem chegaria até eles, né? Não sei em que fase da vida tu tá, mas daqui a pouquinho tu pensa assim, e se eu quiser me desfazer? E eu só estou dando para eles na condição de que eles não passem pelo inventário, mas na verdade esse patrimônio é meu, eu ainda vou usar, eu ainda vou dispor dele. E como é que fica isso? Então, a pergunta que eu te faço, tu tem certeza que tu não vai precisar desse bem para nada, ou não vai querer ele para mais nada, e tu tens a certeza que tu não vai te arrepender disso? Então, tem que ver qual é aonde está o peso aí, onde está o teu valor na história. É só dinheiro ou é dinheiro e disponibilidade do patrimônio? Né? Se tu pensar por um momento, se enquanto tu estava falando, tu pensou a respeito, cuidado, vê se a doação dessa forma é o que mais vem ao encontro dos teus interesses. Daisy, aqui no chat está concluindo, nas minhas perguntas tenho poucas ainda. O que tu quer? Gente, eu tenho muitas aqui, olha as folhinhas aqui, Então, o chat é muito bom, mas eu acho que vai estar cansativo, né? Então, eu vou perguntar para o nosso povo aqui, se a gente se dispuser, não vou prometer, né? Mas se a gente se dispuser, a semana que vem, falar mais um pouquinho sobre isso, vocês gostariam? Estão satisfeitos? Para o povo que está aqui. Aí, porque eu acho que se for aqui, vai mais 1 hora. Pode dizer sim aí no chat, a gente agenda para a próxima semana, coloca nos grupos, informa no Insta. Enquanto vocês estão colocando, a gente lembra, tá também o link da sessão de viabilidade. Aproveitem, é uma chance única, nós não faremos palestra no próximo mês, são oportunidades que a gente abre só em palestra, tá? E, pessoal, gostaria de ouvir mais. Encerra terça-feira, importante também dizer, depois é preço cheio, e eu volto a dizer, não faremos palestra no próximo mês, ainda não temos data da próxima. Então, o link está aqui. Nos sigam no canal aqui da doutora Daisy, já dá um like na Tira Dúvidas, já sigam a Daisy, o nosso Instagram, o nosso YouTube, são os nossos nomes, vão lá, tem muito conteúdo, tanto da Daisy como o meu, aprofundem, nos chamem para conversar e tirar dúvida, não há problema. Então, tá. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. A gente fica contente, né, sabendo que está podendo auxiliar, podendo fazer a nossa parte, que é fazer a informação. Tá? Esse é o nosso primeiro objetivo.
o resto é uma consequência natural para aqueles que estão já no seu momento, para quem não está, vão se apropriando, vão conhecendo, dividam a informação com pessoas, ou até se nós fizermos, vamos tentar realmente aqui, porque vocês estão pedindo, estão de acordo com isso, né? Tragam pessoas que possam ouvir junto com vocês e decidir junto com vocês, mas pessoas estranhas também, que vocês possam imaginar que essa informação possa auxiliar, tá? Ó, Canguçu, Rio Grande do Sul, é bom saber de onde vocês vêm. Olha só, Naura. Eu sou de Camaquã, estamos perto. Não moro lá, mas a minha família permanece. Tá bom, Deise? Obrigada a todos. Bom final de semana. E a gente vai marcar sim semana que vem e divulgar nos grupos e divulgar nas redes, tá bom? Um abraço Tchau, grande. Aproveitem, bom final de semana para vocês. Pode compartilhar nas redes, sim. Com certeza, Simone, deve para passar para as pessoas que precisam ouvir. Então tá. Boa noite, boa noite.